Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, estamos passando aqui mais uma vez com vocês nesse vídeo para falarmos sobre o que mais nós combatemos nesse canal, que são as heresias que vêm ali convergindo com o Evangelho e nos dá aí a falseação de que possamos pensar que exista alguma coisa de boa nas seitas. Meus amados irmãos, nós estamos nos preparando para fazermos aqui o próximo estudo nosso sobre a diferença entre uma seita e um movimento contraditório. Eu sei que muita gente não concorda com isso, mas é uma linha que nós seguimos junto com muitos apologetas cristãos que temos hoje e também no passado, tá? Então, dito isso, gente, nós vamos estudar hoje não um escopo adventista do sétimo dia como um todo. São muitas doutrinas, doutrinas do ponto de vista teológico fracas e falsas, tá? A adventista do sétimo dia não pode ser visto como uma igreja ortodoxa cristã, de forma alguma isso, de forma nenhuma. A adventista do sétimo dia deve ser rechaçada sempre que pudermos e ser colocada em seu devido lugar de uma seita. O que me estranha é ver movimentos como algumas, porque são movimentos multifacetados, como a própria Assembleia de Deus, o Rodrigo Silva, que é o garoto propaganda da Adventista do Sétimo Dia, andou aí pregando em uma das igrejas da Assembleia de Deus, mas houve ali um interpélio de uma correção rápida sobre esse assunto e me parece que foi só uma vez mesmo que aconteceu. O que também me deixa chocado é o alinhamento das igrejas históricas reformadas e de muitas batistas que não são reformadas, este alinhamento com o Rodrigo Silva. Eu posso citar aqui o pastor Marcos Eberlin, tem se alinhado muito a questão do Rodrigo Silva, e as pessoas podem dizer a mim, mas pastor, o senhor tem que entender, pastor Daniel, e o Rodrigo Silva também é um cientista do ponto de vista da arqueologia. Ok, irmãos, vamos entender isso aqui de uma vez por todas. Segundo o Karl Popper, o livro que eu estava lendo dele não está aqui perto de mim, não está mesmo, está lá na outra mesa, aqui para trás. Mas, segundo o Karl Popper, a ciência moderna, do ponto de vista que nós temos hoje, ela não é neutra. Não existe neutralidade científica. Quando você convida um homem do escopo do Rodrigo Silva para a sua igreja, você está convidando não um arqueólogo, você está convidando um pastor adventista. Esta é a grande realidade. E a cosmovisão do pastor Rodrigo Silva, ele se baseia no que eu vou ler com vocês aqui hoje. É o que os adventistas creem. Nós vamos falar dos escritos serem inspirados de Ellen Goldwhite. Nós vamos falar da inspiração de Ellen White e como essa inspiração é vista dentro do campo da Adventista do Sétimo Dia. Não é uma coisa tão simples, irmãos. Não é, a Ellen White, ela não é vista como um dom de profecia como os pentecostais têm. Os pentecostais creem que pessoas têm dons de profecias, que Deus usa pessoas em dons de profecias. Nós podemos contestar esses métodos, mas não podemos de forma alguma comparar isso com mormons, com adventistas e assim por diante, porque isto não é verdadeiro. Isso não ajuda a causa em nada, isso mais atrapalha a causa, tá? É como os calvinistas que estão no Insta e no TikTok e outras redes sociais, hoje, e eu fazia parte do meio disso também, eu vi que mais a gente está atrapalhando do que ajudando a implantação do Evangelho.
Então, entenda-me bem, é, todo extremista é burro, tá? Mas este alinhamento que nós estamos vendo hoje das igrejas históricas com o adventismo do sétimo dia, ele é muito complicado. Muito complicado porque tem um quê aí por trás que ninguém está sacando, mas não é ainda o intuito desse vídeo. Tá? O intuito desse vídeo aqui é falarmos sobre a inspiração das escrituras e a inspiração dos escritos de Ellen White, como os adventistas veem isso e como eles colocam isso para nós. É muito complicado isso aqui, muito esclarecedor que vamos falar hoje. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo, principalmente com quem é adventista ou com quem está namorando com a fé adventista para querer participar disso. Eu peço a você também que compartilhe esse vídeo com o pastor da sua igreja, com as pessoas que, seja ele calvinista, arminiano, que bicho que ele queira ser, mas compartilhe esse vídeo com ele, porque isso aqui vale para todos. Tá? Vale para todos. É uma advertência que nós estamos fazendo aqui. E peço a você, irmão, que deixe o seu joinha, deixe seu like ou seu dislike também, tá? E comente. Comente, é muito importante que você deixe seu like e comente, para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, ele pode chegar mais longe. Então, faça isso, tá? Faça isso, por favor. Então, veja bem, antes de entrarmos nesse vídeo, vamos fazer aqui um comercial que sempre fazemos, tá? Não adianta você querer conhecer, irmãos. Para ser um bom apologeta, você tem que conhecer bem a Escritura. Tem que ter uma fé muito bem consolidada. E é isso que está destruindo hoje em dia com as pessoas. Elas estão tendo uma fé na fé, é um fedeísmo. Tá? É uma fé na fé. Elas acreditam sem nenhuma racionalidade no que estão acreditando. E isso é o que está complicando hoje em dia. Então, eu peço a você que quer ter uma fé consolidada, veja bem, um Guia Seguro para o Céu, o Guia Seguro para o Céu, volume 1, 330 páginas, esse livro é um calhamaço de livro, é muito bom, sai Mateus capítulo 5, aqui nós falamos aborto, divórcio, falamos sobre mentira, falamos sobre sal da terra e luz do mundo, e aqui é muita coisa legal. As bem-aventuranças, tudo. Aqui é Mateus capítulo 6. Aqui nós falamos sobre oração, jejum. Falamos sobre a questão da ansiedade ser pecado. Falamos sobre o coração dividido. E é um livrão também, tá? Um livraço. Então, os dois, tá aqui, volume 1 e volume 2. Volume 3 ainda vai sair, que é o Mateus capítulo 7. É uma abordagem excêntrica sobre o Sermão da Montanha, tá? E tem também Cristo entre as Igrejas. Eu escrevi 97 livros. Eu apresento mais esses aqui. Se você quiser conhecer os demais, entra aqui que eu te mando um PDF com um monte de livro nosso, tá? Esse aqui é Cristo entre as Igrejas, um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Meus amados irmãos, este livro é um livro fenomenal, tá? Foi o livro que me fez voltar do buraco que eu estava indo, tá bom? Me fez voltar mesmo, é um livro assim sensacional. O buraco que eu estava indo, vocês sabem, eu sempre falo aqui que era um calvinismo extremado, mais politizado, mais militante, vamos assim dizer, tá? Então, se você quiser adquirir esse livro aqui, e tem o lançamento da Débora, da minha filha, que faz o polígrafo aqui comigo e faz vídeo aqui também nesse canal, tanto na Voz do Cristianismo quanto no Creia Também Pensar, tá? É Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global. Compre esse livro, adquira você aí que é professor de escola bíblica, que é cristão. Gente, o satanismo ele tem uma anatomia muito complicada. Não é adoração a bode, não é adoração a nada disso. A coisa é muito mais complicada do que você imagina. Então, adquire esse livro aí, que vai te ajudar demais mesmo, tá? E tem também Resgatando a Família Tradicional Cristã, que é um livro que eu escrevi de aproximadamente 202 páginas. Aproximadamente não, ele tem 202 páginas. E tem um capítulo da minha esposa nele, aqui ó, da Fernanda, também escreveu junto comigo esse livro. Então se você quiser adquirir, adquire o kit assim todo, que eu ainda te mando mais 2 livros de presente e te faço uma promoção nesse kit aqui inteiro, tá bom? Queridos, dito isso, vamos para o nosso comentário de hoje. Tá? Eu vou tentar ser rápido, vou tentar ser sucinto. Nós vamos falar sobre alguma coisa aqui que os adventistas dizem que não é assim. Você vai ver depois aqui, se der
comentário nesse vídeo, você vai observar o tanto de gente dizendo que não é assim. Mesmo a gente lendo o que vai ler, mesmo lendo os livros que eles têm, que eles dizem isso em literatura deles, tá? É isso que faz uma seita, tá bom, gente? Ela tem literatura própria que compromete ela com a escritura, tá? Um primeiro ponto de uma seita é justamente isso, tá? A adição, ela vai adicionar coisas à escritura e adicionar em forma mesmo documental ali de livro, tudo isso, para a inspiração das escrituras, tá? Ela concorre com as escrituras, então nós vamos ver aqui este conceito aqui da Adventista do Sétimo Dia. Ellen White, que é a patrona, que é a papisa do Adventismo do Sétimo Dia. Ellen White, gente, dentro do escopo da Adventista, ela é a voz incontestável. Ora, irmãos, se eu tenho um escrito, vamos supor assim, eu escrevi esse livro, que não fui eu, tá? Quem escreveu esse livro foi Mark Urban. O cara escreveu esse livro. Vamos colocar o meu aqui para fazer um comercial do meu também. Eu escrevi esse livro. E eu digo na minha igreja, que eu sou pastor, que este livro não pode ser contestado, porque Deus me deu ele e ninguém pode contestá-lo. Mas eu também tenho outro livro lá, chamado a Bíblia Sagrada, que ninguém pode contestá-lo. Então o meu livro, se não é maior, pelo menos no mesmo pé, ele está, das Escrituras Sagradas. E é aqui que eu não entendo muito. Qual a vergonha do adventista vir aqui no comentário e dizer, não, é assim, nós cremos que Ellen White é inspirada por Deus, mas não cremos que ela é a Bíblia. Não precisa disso. Você não precisa crer, você só precisa praticar isso. Que é o que vocês praticam. Em sua maioria não, em 100%. Quem não pratica está fora de lá. É simples a matemática, gente. Muito simples a matemática para isso mesmo. Então vamos ver aqui. Ó. Vamos ver mais. Vamos ver a prova da denominacional de Ellen White. Veja bem. Vamos ver aqui. Os adventistas do sétimo dia não têm outro credo além da Bíblia. Esta é a declaração que eles mais dizem aqui. Nós não temos outro credo além das Escrituras, além da Bíblia. A declaração é feita repetidas vezes. Muitas vezes a gente ouve isso. Da mesma forma, isso é a confissão pública deles, tal, até aí tá tudo bacana. Só que dentro da própria confissão pública deles, fala dos escritos de Ellen White. É ali que torna ela não uma coisa suspeita, mas uma seita. Tá? Os documentos dela, os documentos oficiais dela, os escritos da própria Ellen White, torna a adventista uma seita e Ellen White uma deusa. E eu vou lhe provar aqui. Eu vou lhe provar. Se você tiver estômago para ficar aí, você fica. Se não, fica tranquilo. Mas que eu vou te provar, eu vou. Vamos ver, se não? Vamos lá. Da mesma forma, os adventistas dizem, a Bíblia é seu próprio expositor. Um texto explica outro. Isso é dito lá dentro. Isso lá é dito. Isso tudo soa bem. Mas após o exame de ambas as declarações, são mostradas como falsas. Se nós pegarmos essas duas declarações e levarmos ela para que os próprios documentos da Adventista dizem, nós vamos ver que essas informações que estão dando é falseada. Quando ela é colocada à prova científica dentro do próprio escopo adventista, essas duas afirmações aqui, elas não se sustentam. Percebe? Em primeiro lugar, os adventistas do sétimo dia têm o credo, assim como todas as outras denominações, e publicam isto desde 1872. Eles chamam isso de princípios fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Tá? O credo, porque eles dizem que não tem credo. Olha bem, eles não têm credo, mas deram outro nome a um credo. Eles chamam o credo deles, chamam-se princípios fundamentais dos adventistas do sétimo dia. A palavra de abertura são: os adventistas do sétimo dia não têm outro credo
a não ser a Bíblia. Olha, pense bem. Mas sustentam certos pontos de fé bem definidos. E em seguida prosseguem para definir estes pontos de fé. O que é isso se não um credo? Olha, irmãos, eu creio somente na Bíblia. Este é o meu ponto de fé. Ok? Ok. Mas se eu tenho alguns artigos explicando o porquê da minha fé, então isto é um credo. Mas eles dizem que não tem credo. Mas tem. Então vamos lá. Vamos mais adiante para tentar entender isso aqui. Olhando os ensinos de várias igrejas ortodoxas, como as outras que temos aqui, metodista, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus e assim por diante, sempre nós cremos. Então segue que eles acreditam. Os adventistas dizem que todas essas igrejas têm um credo, mas elas próprias não têm credo. Mas seus princípios fundamentais começam da mesma maneira. Nós cremos. Então vocês têm um credo, gente. Primeiro ponto aqui, tá? Nós vamos lá com o negócio sobre Ellen White, para a gente não ficar aqui arrastando muito tempo nisso. Mas a pior característica sobre esse credo é aquele que não contém a sua principal regra de fé. O que eles escondem como a maior e essencial de todos. Por estranho que pareça, a principal crença é omitida. Seu maior engano neste assunto não é ter um credo formulado quando dizem que não tem credo, mas em deixar de inserir em seu credo formulado o único artigo supremo da sua fé. Agora, eu estou lendo aqui um dos credos da Adventista de 1872, mas agora, por esses tempos, é que eles acrescentaram lá os escritos de Ellen White. Aí foi. Aí a coisa agora está andando lá. O escrito de Ellen White tem lá nos artigos dele. Pode ir lá que tem. O terceiro artigo do seu credo publicado diz o que eles sustêm. Olha bem. Que as Sagradas Escrituras do Antigo ao Novo Testamento foram dadas por inspiração de Deus. Contém uma revelação completa de sua vontade ao homem. E são única regra infalível de fé e prática. Veja bem. Isso novamente soa bem, mas é falso. Absolutamente falso. Os adventistas do sétimo dia não acreditam que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento contenham a revelação completa da vontade de Deus para o homem. Nem consideram essa escritura como a sua única regra infalível de fé e prática, pois sustentam que os escritos da sua profetisa, a senhora Ellen Gold White, também são dadas por inspiração de Deus, que esses escritos contenham a revelação mais completa da vontade de Deus para o homem, que eles são infalíveis. Vejam bem, à mesma hora que a Adventista do sétimo dia afirma que os escritos de Ellen White, que a Bíblia é inspirada por Deus, eles também afirmam, veja como é o jogo de palavra, que os escritos de Ellen Gold White também são inspirados pelo Espírito Santo. Então, para o adventista, não é só a Escritura. Nunca foi e nunca será. E se você tiver um pouquinho de honestidade intelectual, você que é adventista, você vai admitir isso. Eu sei que nos comentários, para não ficar feio para você, você vai admitir outra coisa, vai falar outros negócios, mas é assim. É desse jeito, você sabe que é. Lá no fundo você... Lá no fundo não, lá no raso você sabe que é. Veja mais. Vamos ver. E além disso, eles fazem da fé nesse escrito uma prova de fé e de comunhão de sua igreja. Veja só. Eu estou lendo um livro aqui de um ex-adventista, tá? Que o camarada, esse livro aqui, ele é de 1914.
esse livro que eu estou lendo. Tá? 1914. Tem uns outros livros também que eu vou, no final aqui, eu vou tentar mostrar a vocês. Tem uns livros sobre Adventista aqui, muito legal, de um pastor, de um irmão, que saiu da Adventista também, que eu vou mostrar ele aqui. Ele até me mandou de presente dos Estados Unidos, parece que ele está morando lá, e ele me mandou de presente aqui. O próprio autor assinou tudo, muito bonito para mim aqui. Tem um tempo já que eu ganhei, mas eu vou mostrar a vocês. Olha só. Então veja, além deles fazerem da fé nos escritos a prova de fé e de comunhão da sua igreja. Como o pastor, o senhor tem uma prova clara disso? Temos. Vamos provar. Veja, repetidamente a senhora White, a senhora Ellen Gold White, repetidamente reivindicou seus escritos para serem inspirados por Deus e os colocou no mesmo nível da Bíblia. A própria Ellen White fez isso, tá? A própria. Não foi ninguém que depois dela fez. Ela fez. Veja o que diz. Repetidamente a senhora White reivindicou seus escritos para serem inspirados por Deus e os colocou no mesmo nível da Bíblia. Ela diz: tomei a preciosa Bíblia e rodeei-a com vários testemunhos para a igreja, dados pelo povo de Deus. Aqui disse eu, os casos de quase todos são encontrados. Você pode verificar isso, você que é adventista, no volume Testemunhos, volume 2, página 605, ou o volume 5, página 664. Tá? Vamos começar as provas daqui. Que Ellen White não é um livro igual eu escrevo. Aqui. Não se trata disso. Ellen White se trata de livro que é obrigado a ser seguido. Se o cara não for seguir os livros de Ellen White, nem batizado ele é. Tá? Então não venham me dizer aqui que não é assim. Porque você sabe muito bem que quem não segue Ellen White não pode ser um adventista pleno. Tá? De acordo com 2 Timóteo 3,16 ao 17, é a Bíblia que é isso. A Bíblia sozinha é guia suficiente para toda a obra. Mas a senhora White acrescenta seus escritos à Bíblia. Na verdade, a envolve com eles. Quando os dois são colocados junto, ela diz: os casos de quase todos são entendidos. A Bíblia sozinha, portanto, deve ser melhor, porque ela atende aos casos de todos. A reivindicação da infabilidade foi estabelecida para os escritos de Ellen White em 1911. Veja bem, em 1911 foi reivindicado a infabilidade dos escritos de Ellen White. O que é infabilidade? São textos infalíveis. São textos dos quais somente a Bíblia é. São textos infalíveis. Irmão, isso é muito sério. Você deveria repensar a sua estada num lugar desse. Perceba o que é dito. Em 1911, naquele ano, eles declararam que seus escritos eram o único intérprete infalível dos princípios bíblicos. Trimake of the Best. Que é a marca da besta. De G.A. Wirne, página 1. Tá? Eu estou lendo um livro aqui de quem saiu da Adventista em 1914. Tá? Não adianta vocês acharem que eu venho aqui falar coisa que saiu da minha cabeça, não. Não meto mão em cumbuca, não, filha. Tá certo? Não meto mão em cumbuca, não. Vocês acham que eu vou botar a mão em cumbuca grande para quê? Portanto, podemos concluir que para o adventista a Bíblia não é seu único credo, não é sua própria expositora, nem é sua única regra
infalível de fé e prática. Pelo contrário, a fé na Senhora White e seus escritos é a coisa importante, a principal, porém não publicado e oculta. Não é publicada e é oculta a regra de fé. Não é incomum ouvir seus membros mais velhos dizerem: se eu desistir da fé na Senhora White, desistiria de tudo. Isso mostra que tudo nesta igreja é construído nela. Descrer nela é o maior das heresias. Descrer nela é a maior das heresias. Irmãos, tem aqui um camarada na internet, ó, Leandro Quadros, próprio Rodrigo Silva, tem um que é chefe do museu da Ellen White aqui no Brasil. Os caras estão cansados de dizer: se você não estiver lendo os livros da senhora Ellen White, vocês estão fracassando na fé. Você está desviado. Não é ler a Bíblia, é ler o livro dela. É o livro dela que interessa. Nunca foi a escritura nesse negócio. Jesus, na Adventista, é um detalhe. O centro, a deusa, é Ellen White. Só falta alguém com um pouquinho só de coragem vir cá e falar. Compreende? Então percebe isso aqui. Vamos mais avante. Veja. 1911, GA, Wive, página 1, diz: o único intérprete infalível dos princípios bíblicos. Veja. Seus escritos, o escrito de Ellen White, é o único intérprete infalível do princípio bíblico. No livro A Marca da Besta, ele diz isso. Doído, hein? Mas é o que ele diz. Quer ver mais? Não crê em Ellen White na Adventista? Não é o equivalente a não crer na Bíblia. É que você não está apto a estar lá. Vamos falando disso aqui. Mais adiante aqui. Veja bem. Veja para a gente não sair do foco. Vamos lá. Aqueles princípios, aqueles que a princípio não aceitam suas visões, diz a senhora White, veja bem, não devem ser postos de lado, mas a paciência e o amor fraternal devem ser exercitados, até que encontrem sua posição e se estabeleça a favor ou contra. Veja, a princípio, se alguém for resistente, ela diz: tenham paciência, não vamos pôr essa pessoa de lado, vamos entender o que ela quer. Mas se depois de alguns embates, se depois de alguns combates junto com ela, chegou-se à conclusão de que ela é uma opositora aos meus escritos, aos escritos que Deus me deu, olha o que ela diz: mas se eles lutam contra as visões, que são os escritos dela, então ela diz: a igreja pode saber que eles não estão certos. Nós encontramos isso nos volumes Testemunhos, volume 1, página 328, tá? Na versão inglesa. Na versão em português, eu não sei muito bem, mas na versão inglesa você vai encontrar Testemunhos, volume 1, página 328. Você vai encontrar isso aqui lá. Então entenda, para Ellen White, não é outra pessoa falando, é ela mesma falando. Se alguém se opor, é como se eu chegasse, irmão, para você e dissesse: gente, olha, se alguém se opor a este livro que eu escrevi, a princípio vocês tentem doutriná-lo, até que ele entenda o que está escrito aqui e se posicione. Quando ele se posicionar a favor, vocês abraçam. Se ele se posicionar contra, então ele é o nosso adversário teológico, então ele não é para ficar na igreja, porque ele não está certo. Veja, não é uma questão de escritura com o adventista, é uma questão do que ele crê em Ellen White ou não. E aonde você vai verificar isso? Testemunho, volume 1, página 328. Tá? Isto mostra que no final, de acordo com os escritos da própria senhora White, a fé em seus escritos é a prova de fé e comunhão nesta igreja. Veja, não se pede, irmão, que você, para ter comunhão na Adventista, não é somente com a Bíblia. Tá?
que torna mais grave um pouco é que eles podem nos acusar. Mas o senhor falou em um vídeo aí esses dias, propositalmente ontem, de que as igrejas reformadas também têm essa mesma patifaria. Você tem que acreditar na confissão de fé em Dort, num monte de coisa, e as outras igrejas também. Mas a questão é, nenhuma das igrejas dessa está dizendo que você tem que acreditar no escrito que um pastor dela escreveu dizendo que é inspirado. Tá? Não confundam a confissão de fé com essa aberração aqui. Elas não têm muita coisa a ver uma com a outra, não. Tá bom? A questão daqui da Ellen White, ela está dizendo que se o acordo entre adventistas não é se você crê na Bíblia, é se você crê nela, no escrito que ela escreveu, no que ela disse, no que ela falou. É aqui, gente, que está a questão adventista. Está ancorada. Ela é erguida sobre os escritos de Ellen White. Os fundamentos são outros. Não é o fundamento da escritura. Nunca foi. Nunca foi. Veja bem. Vamos ver mais. Isso, para a gente antecipar aqui um pouco, esse vídeo não ficar muito grande, isso é suficiente para mostrar que a Bíblia, e somente a Bíblia, não é o credo dos adventistas do sétimo dia, mas a Bíblia e algo mais. A Bíblia e os escritos da senhora White. Não é honesto, portanto, que eles publiquem ao mundo que não tem credo algum, exceto a Bíblia. Tampouco, o autor diz, é honesto, publicando seus credos, omitir aquilo que é seu principal artigo de fé e grande tese denominacional, a saber, a fé nos escritos de Ellen White. É justo que o público saiba que há um engano por parte deles nesse assunto. Irmãos, percebe? Por que vocês não tornam público, os adventistas, que para se batizar com vocês, torne isso público? Por que vocês não têm coragem de vir no site e dizer, olha gente, o nosso batismo ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas nós também perguntamos se essa pessoa crê que os escritos de Ellen White são inspirados por Deus e que Ellen White é uma profetisa inspirada por Deus, vinda de Deus, e aí sim ela é batizada. Veja, então vocês não batizam as pessoas sobre os pilares batismais que Jesus Cristo ensinou e que os apóstolos fizeram e que os apóstolos seguiram. O batismo de vocês tem uma quarta pessoa na Trindade. A Adventista do sétimo dia, a trindade dela não é composta de 3 pessoas. Você vai me dizer que isso é desonestidade intelectual. Não é. Isto é usar a lógica. Se Jesus disse, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome dos 3, e somente dos 3, ele não diz que eu tenho que acrescentar, você crê nos credos reformados, você crê em Dort. Não, ele não diz essa balela. Mas também ele não diz que deveria crer nos escritos de Ellen White. Quando você coloca um outro componente que condiciona essa pessoa a ser batizada, então ela é batizada não é mais sobre a Trindade, ela é batizada, ela está firmada sobre um pilar que agora tem uma quarta pessoa. Já não é mais Trindade, já é quarteto, quartedade, vamos dizer assim. A palavra não existe, eu inventei agora. Você entende? Então sim, o batismo da Adventista do sétimo dia não é batismo nas águas fundamentado na doutrina dos apóstolos, nem fundamentado no que o próprio Cristo ensinou. Vocês sabem disso. Por quê? Porque se uma pessoa que estiver sendo batizada por vocês não declarar que ela crê, se ela declarar, eu não creio que Ellen White é profetisa, eu creio que Jesus é o Senhor, eu creio na Santíssima Trindade, eu creio em tudo isso, mas não creio que Ellen White é profetisa, eu duvido, Deodó, que vocês batizem essa pessoa em público assim. Tá? Então, não é. Nunca foi. Somente a escritura com vocês. Tá? Então sejam honestos. Venham a público.
e digam, tem que crer na senhora White para poder ser batizado. Por que tem que crer? Porque a suficiência de Cristo não é perfeita para o adventista. Não é à toa que é escriturístico, nós vamos falar aqui sobre o juízo investigativo em outro vídeo. Tá? Esse vídeo aqui, irmãos, ele faz parte do império das seitas, do espírito das seitas, tá? Desse estudo que a gente dá toda segunda-feira aqui. Nós vamos voltar aqui para falar na próxima semana sobre o juízo investigativo, para você ver a aberração, o aborto que é aquele negócio. Não se sustenta, não tem um versículo para sustentar aquilo, só o escrito de Ellen White pode sustentar aquele negócio. Tá bom? Então, dito isso, veja bem, tem esse livrinho meu aqui, ó, do Azazel. Você vê que eu ando perto dos adventistas faz tempo. Azazel, Adventista, o sétimo dia e a sua expiação luciferiana. Próxima semana eu venho falar disso aqui com vocês também. Tá? Esse livro aqui foi eu que escrevi, é um livreto. Tá? Compra o kit aqui que eu apresentei a vocês, que eu mando ele de graça para vocês aqui. Tá certo? Mas vamos lá. Então veja, não é só Ellen White. Nunca foi. Tenham coragem de dizer isso. Ânimo para dizer isso. Tá certo? Vamos mais adiante. Então veja. Agora leia o que J.A. Irving diz. Muitos anos presidente da Conferência Geral Adventista. Veja, o J.A. Irving, que foi muitos anos presidente da Conferência Geral Adventista, na página 1 de um tratado intitulado A Marca da Besta, ele diz: é do ponto de vista da luz que veio através do espírito da profecia, os escritos da senhora White, que a questão será considerada, acreditando que o espírito da profecia é o único intérprete infalível dos princípios bíblicos, já que é Cristo através desta agência dando o verdadeiro significado à sua palavra. Percebe? Irmãos, Ellen White é uma papisa para os adventistas. É uma papisa. Porque, veja, temos uma papisa infalível, endossada com tal por aquela igreja. Eles reivindicam para ela exatamente a mesma prerrogativa que a Igreja Católica reivindica para o Papa, ou seja, que ela é a única intérprete infalível da Bíblia. Veja bem, o camarada vai começar um esboço baseado no escrito dela e não no escrito da Bíblia, dizendo que ele pode fazer isso sobre a prerrogativa de que, já que o Espírito Santo deu a ela a revelação, também deu aos outros profetas. Então ele pode, do mesmo jeito que ele se baseia em Ezequiel, ele pode se basear em Ellen White para começar a sua dissertação. E vocês sabem da Adventista, sabem bem disso, porque eu recebo aqui vídeos e mais vídeos, e tem aí na internet os montes dele, de pessoas, de pastores, pregando o que Ellen White ensinou. Mas não é pregando, dizendo, olha, ela disse isso, tal, aquilo, outro, e endossando com o texto da Bíblia. Não, é usando ela como versículo. Vocês sabem disso. Vamos ver mais. Vamos ver mais passando para cá. Vamos ver. Eu estou provando a vocês que os escritos de Ellen White, eles não estão no mesmo pé das escrituras dentro da Adventista, eles estão acima dele. Tá? Vamos ver. Assim, Uriah Smith tem muito livro escrito, inclusive um comentário de Daniel e um comentário de Apocalipse, do qual eu tenho aqui os dois, tá? Mas Uriah Smith diz, ele escrevendo em 1868, antes de abrir os olhos para os fatos, defendendo suas visões, diz, veja só, não descartemos nada que as visões tenham ensinado do começo ao fim, do primeiro ao último. Aí esse aqui está em Visões da senhora White, da senhora Ellen Gold White, página 40, tá nesse livro. Aqui está outra declaração na Review and Herald, 5 de outubro de 1914. Olha bem essa declaração. Tal como acontece com os profetas antigos,
A fala é feita pelo Espírito Santo através de seus órgãos vocais. Os profetas falaram quando foram movidos pelo Espírito Santo. Então, novamente, na review Herald, 25 de agosto de 1915, é dito: é isto. Você acha que ele escolheria um porta-voz inferior através de quem instruiu a igreja remanescente? Por outro lado, como é a maior crise de todas as eras, devemos naturalmente esperar que o porta-voz de Deus, que Deus usaria para este período, não seria inferior a nenhum das eras passadas. Olha só, está entendendo o que ele está dizendo, né? Hoje a corrupção em 1915 era maior, em 1900 quando ele escreveu, ele está dizendo que a corrupção era maior desde os tempos de Ellen White para frente, quando ela começou a ter suas visões. E aí ele diz, olha, se a corrupção daquele tempo para cá é maior, então nós não esperaríamos que o profeta que ele fosse usar para esse último tempo fosse menor do que os outros. Então ele está colocando Ellen White ao nível de Ezequiel, Isaías, Jeremias, assim, na luz do dia. Claro, como a luz. Quer ver mais? Olha lá o que ele disse. Ainda continuando. A linguagem não poderia ser mais forte. A senhora White não era inferior a nenhum dos profetas das épocas passadas. Por isso, ela é igual a Moisés. Olha que coisa de doido. E aí vocês vão vir me dizer aqui que não é assim. Como não é, se vocês escreveram? Olha, a linguagem não poderia ser mais forte. A senhora White não era inferior a nenhum dos profetas das épocas passadas. Por isso ela é igual a Moisés, Isaías, Daniel, Paulo e João, o revelador, ou seja, o João do Apocalipse. Isso eles ensinam constantemente, segundo o irmão que saiu de lá em 1914 e morreu sendo um pastor depois disso, tá? E aí vem aqui, seus escritos todos inspirados pelo Espírito Santo. É esta a ideia que Ellen White vendia e é esta a ideia que a Adventista vende. Que todos os escritos delas foram inspirados pelo Espírito Santo. Se você me disser assim, pastor, isso não é verdadeiro, o que faz um arqueólogo, já que vocês gostam tanto dele, igual o Rodrigo Silva, dizer que Satanás pediu para o anjo entrar no Santo dos Santos, que ele estava na porta, para Jesus vir até ele, para ele pedir perdão ao Pai, porque ele estava querendo se arrepender. De que Bíblia Rodrigo Silva tirou isso para falar? Ele tirou dos escritos de Ellen White. De qual Bíblia Rodrigo Silva tirou para dizer que Salomão era um homossexual? Dos escritos de Ellen White. Foi de lá que ele tirou isso. E aí você acha que este cara é isento quando você leva ele para o seu púlpito. Parabéns para você. Por quê? Nos outros planetas tem árvores da vida. De onde ele tirou isso? Dos escritos de Ellen White. Da Bíblia que não foi. A Bíblia não dá um nó nisso. Não dá nem um pingo em direção a esse despautério, para esse devaneio. Então vamos ver mais aqui. Esse vídeo já está ficando grande. Vamos lá. Seus escritos todos inspirados pelo Espírito Santo. Agora vamos ler o que a senhora White afirma sobre seus escritos. Definindo sua posição, ela diz: nos tempos antigos, Deus falava através da boca de profetas e apóstolos. Nesses dias, ele lhes fala pelo testemunho do seu Espírito. Testemunho que ela fala é os livros dela, tá? Testemunho é os livros dela, até porque é Testemunhos, volume 4, página 148, onde ela diz isso. E também o volume 5, página 661. Você vai encontrar isso lá. Aqui ela se coloca a um nível com todos os escritos da Bíblia, tanto profetas quanto apóstolos.
Irmãos, veja isso. Qualquer um que rejeite ou se opõe a seus escritos é marcado como um rebelde lutando contra Deus. Pois assim ela diz, olha, se você diminuir a confiança do povo de Deus nos testemunhos que ele enviou, você está se rebelando contra Deus, assim como Coré, Datã e Abiú. Entendeu isso? Testemunho, volume 1, página 66, ela diz isso. Se você diminuir os escritos, os testemunhos dela, os escritos dela, se você diminuir a confiança, se você não ficar toda hora batendo ali que os escritos é confiáveis e tal, você está se rebelando contra Deus. Percebe? Que não é as escrituras, é os escritos dela que vale a pena na Adventista. Nunca foi a escritura, ela é uma deusa. Pegue seus escritos, você que é aí obreiro, você que contesta, pegue os escritos e veja se não é assim. Nós estamos citando aqui. Aqui ela se iguala à autoridade de Moisés. A partir disso, vê-se aqui os seus seguidores não reivindicam maior autoridade para ela do que ela mesma já reivindicou. Veja, os pastores da Adventista e os escritores só estão dando a ela algo que ela mesma já reivindicava. Que ela era o cara. E fora dela não existe salvação. Ela afirma que cada linha que escreveu, mesmo em uma carta particular, é diretamente inspirada por Deus. Veja o que ela diz no livro Testemunho, volume 5, na página 67. Os preciosos raios de luz que brilham do trono. Veja, de suas próprias palavras ela diz, é Deus, e não uma mortal errante que falou. Testemunho, volume 3, página 257. Irmãos, isso aqui é muito complicado. Porque o que estamos aqui falando com você é que o que importa para a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é a Bíblia, são os escritos de Ellen White. Veja mais. Ela afirma repetidamente que aquele que dividam ou se opõem a ela estão lutando contra Deus. Veja. E cometendo pecado contra o Espírito Santo. Veja o que ela diz. Lutando contra o Espírito de Deus, aqueles que quebrariam nosso testemunho, eu vi, não estão lutando contra nós, mas contra Deus. Testemunho, volume 3, página 260. Está dando para você entender isso aqui? Você não está em uma igreja cristã. Você que é adventista. Você está em uma igreja que tem os fundamentos obscuros. Não são os fundamentos dos apóstolos. Isto não é o fundamento de Jesus Cristo. Isto é o fundamento de Ellen White. Mais uma vez ela diz, quando fui ao Colorado escrevi muitas páginas para serem lidas em sua reunião campal. Deus estava falando através do barro. Você poderia dizer que essa comunicação era apenas uma carta? Sim, era uma carta, mas motivada pelo Espírito de Deus para trazer diante de vossas mentes as coisas que me foram mostradas. Nestas cartas que escrevo, estou apresentando a vocês o que o Senhor me apresentou. Eu não escrevo um artigo no jornal expressando apenas próprias ideias. São o que Deus abriu diante de mim em visão. Os preciosos raios de luz que brilham do trono. Testemunho, volume 5, página 63 a 67. Até as cartas dela, ela diz que era inspirada pelo Espírito Santo. Pense bem. Observe que ela afirma ser simplesmente um porta-voz de Deus. Ela não usa suas palavras, mas as palavras de Deus. O mesmo que a Bíblia. Deus falando através do barro, através de
todos os seus escritos, projetados especialmente para o seu próprio povo, podem ser encontradas expressões desse tipo. Em seu livro Preparados para o Público, porém, todas essas expressões são cuidadosamente omitidas, em sua maioria. Mas perceba o que está acontecendo aqui, irmãos. Sim, por mais que os meus colegas adventistas venham aqui e digam que não é assim, leiam seus livros. Vocês sabem que é. Vocês sabem que é assim. Vocês têm toda certeza que é assim. A Adventista do Sétimo Dia, ela não é uma igreja ortodoxa. Nunca foi. Ela não crê na Escritura. Ela crê nos escritos de Ellen White. Quer ver se isso é verdade? Pergunte a um adventista. Você está disposto então a viver somente com a Bíblia, somente com ela e nada mais do que ela? Jogue fora seus livros de Ellen White. Pare de crer nisso. E veja o que ele vai lhe dizer. Nunca foi somente a Escritura. Não é e não será. Meus amados irmãos, estamos chegando ao final desse vídeo. Se você gostou, compartilha. Deixa seu joinha, tá? Adquire aí o nosso kit, se não um de cada um, tá bom? Adquire nosso kit para conhecer a mentira. É bom você primeiro conhecer a verdade. E aí eu te mando Azazel, que eu vou falar semana próxima. Adventista Sétimo Dia, sua expiação luciferiana. Adventista, até para acreditar que o homem é salvo, ele diz que o diabo tem participação na expiação do ser humano. Como que você vai parar para estudar pelo menos uma linha de Bíblia com um pessoal desse? Irmãos, não faz sentido. Queridos irmãos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Querendo nossos livros, primeiro comentário fixado aqui no vídeo. Vem cá, fala comigo, diretamente comigo aqui no meu WhatsApp, tá? Esse telefone tá aí, 98989-458971, é o meu WhatsApp, você fala direto comigo, tá certo? Então, eu espero o seu contato em nome de Jesus.